Olá, bem-vindo ao canal Livro Aberto. Hoje, dando sequência aos comentários das lições bíblicas da editora Betel, falaremos sobre o tema da lição de número 8, a fidelidade na mordomia cristã, um chamado à responsabilidade e ao compromisso. O meu objetivo ao fazer esse vídeo é que nós compreendamos o princípio bíblico da mordomia cristã como expressão de fidelidade, integridade e responsabilidade diante de Deus, reconhecendo que tudo que nós temos vem dele e a ele devemos devolver tudo e cuidar de tudo com integridade, com responsabilidade, além de compromisso espiritual. Eu diria, irmãos, que nós vivemos em uma sociedade em que valoriza muito mais o ter do que o ser, em que as pessoas cuidam muito mais de si mesmas, são egoístas, são, portanto, materialistas e não têm a menor preocupação em atentar para as necessidades do outro. O valor que eles dão às coisas estão sempre relacionadas àquilo que eles têm, ao consumo, à autonomia pessoal. Isso é o que dirige a vida da maioria dessas pessoas. E, portanto, não é esse o modelo que um cristão deve ter na sua conduta, na sua vida, para se conduzir diante de Deus e diante daquilo que ele tem, ou na posse daquilo que ele tem à sua disposição. E eu diria, irmãos, que por conta desse extremismo de cuidado consigo mesmo, com esse egoísmo, eu diria que nas nossas igrejas hoje, tanto nas igrejas pentecostais quanto nas igrejas neopentecostais e, por extensão, também nas demais igrejas, as maiores heresias que nós vemos hoje nos púlpitos estão relacionados à teologia da prosperidade, à confissão positiva, ao triunfalismo, à teologia da troca, porque todos esses ensinos, além de heréticos, eles são muito centrados nas necessidades do indivíduo. Independente de serem ou não legítimas essas necessidades, essas teologias estão voltadas para satisfazer o ego de pessoas que pensam desta maneira. Portanto, é um equívoco muito grande que nós estamos hoje vivendo na igreja, a de acharmos que temos direito a tudo que tem é nosso, que nós podemos nos apropriar de tudo, como pregam os triunfalistas ou os adeptos da confissão positiva, da teologia da prosperidade. Isso é, sem dúvida alguma, um grande equívoco na vida cristã e, por conta disso, muita coisa errada tem sido ensinada e muita coisa errada tem sido feita nas nossas igrejas. A Bíblia nos ensina, amados, claramente que nada do que temos é nosso propriamente. Tudo que temos vem de Deus. Tudo que temos é para ser utilizado para o bem do reino de Deus. Como diz as Escrituras, façam tudo para a glória de Deus. E é isso que nós precisamos fazer. A conduta de muitas pessoas hoje em relação a isso é uma conduta que deixa muito a desejar. É uma conduta que não expressa naturalmente aquilo que é bíblico, aquilo que está centrado na vontade de Deus e na palavra de Deus. A lição de hoje é um convite, e eu diria que é um convite a que nós repensemos nossa relação com os bens materiais e até bens espirituais que nós temos à nossa disposição. Tudo isso que possuímos vem de Deus e para Ele deve ser utilizado em prol da obra dele, é o que nós devemos fazer. Nada é nosso, portanto, nada deve ser usado com atitudes egoístas, com atitudes de achar que tudo o que nós queremos nós podemos ter. Muitas vezes eu já vi até utilização de versículos bíblicos de maneira completamente equivocada, como aquele de Paulo aos Filipenses: posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Paulo estava dizendo de situações que ele já tinha aprendido a viver, de passar necessidade, de ter dificuldades e também de ter abundância daquilo que ele precisava. Mas ele diz o seguinte, que ele tinha aprendido a viver de maneira satisfatória com tudo que ele tinha. E eu vejo muita gente dizendo isso, posso todas as coisas naquele que me fortalece, como se isso fosse uma carta branca para exigir de Deus qualquer coisa que as pessoas querem, qualquer coisa que as pessoas desejam. E isso não é verdade. Nós precisamos repensar muito a nossa conduta, a nossa maneira de ser diante de Deus, o nosso modo de ver aquilo que está à nossa disposição. Nós precisamos aprender isso. Nada do que temos é nosso propriamente e, portanto, isso deve ser tratado com muito cuidado, com muito zelo, com muita parcimônia mesmo, para evitar que você use de forma inadequada aquilo que Deus colocou à nossa disposição para o bem comum, para que nós possamos servir aos outros com aquilo que nós temos. Portanto, é um momento de refletir. Essa lição vem, portanto, em boa hora, e nós devemos fazer isso com todo cuidado, com todo zelo. Amados, o que a gente pode entender como mordomia cristã? A palavra mordomia não é muito comum no nosso vocabulário, e muito menos ainda na nossa prática enquanto cristãos. Falar de mordomia é falar de abrir mão daquilo que é nosso, que a gente quer, daquilo que a gente deseja, porque, na verdade, a mordomia é a administração de forma responsável daquilo que pertence a Deus e que está à nossa disposição. Na mordomia secular, quando uma pessoa assume um papel desses em uma empresa, em uma casa, em uma família, o cuidado dele é de tratar tudo com muito cuidado, com muito zelo, é de administrar tudo com a melhor qualidade possível. Isso em se tratando de bens materiais, de bens de uma pessoa aqui na terra. Agora você imagine como deve ser o nosso modo de administrar aquilo que Deus colocou à nossa disposição para servir aos irmãos. As Escrituras estão cheias de textos que nos recomendam a servir aos outros, a levar as cargas uns dos outros, a ajudar aqueles que estão ao nosso lado, a servir uns aos outros. Enfim, as Escrituras em nenhum momento elas nos dão nenhuma margem para que nós sejamos egoístas, para que nós possamos exigir alguma coisa em nosso benefício próprio. Portanto, a mordomia é a administração responsável daquilo que pertence a Deus. E como eu disse, tudo que nós temos, sejam eles bens materiais, bens espirituais, seja o nosso patrimônio, dinheiro, qualquer coisa, tudo isso vem de Deus e deve ser administrado a serviço dele. Deus, ele é tão bom que ele coloca tudo isso à nossa disposição e deixa que a gente faça uso como a gente quer. Mas a forma como nós usamos isso, seremos responsabilizados depois diante de Deus. Porque as Escrituras dizem claramente que aqueles que administraram erradamente aquilo que recebeu de Deus, teve a resposta dele na devida altura. Portanto, nós precisamos refletir sobre isso. Não podemos lidar com aquilo que é de Deus como se fosse propriedade particular nossa. Todo mordomo sabe que ele vai ter de prestar conta ao seu Senhor. Sejam de bens materiais, sejam de quaisquer outros bens que ele recebeu. Isso ele vai ter que prestar contas. Portanto, precisamos ter muito cuidado com isso. A fidelidade, eu diria, na mordomia, é medida pela obediência, pelo compromisso e pela constância. O mordomo deve reconhecer a sua posição de servo. E nós, na presença de Deus, muito mais ainda. Nós estamos servindo a Deus por uma atitude de graça dele.
Nós não merecíamos nada, nós não tínhamos direito a nada, e de repente nós recebemos muita coisa para que a gente administre, inclusive dinheiro. E como nós estamos administrando isso? E como nós estamos lidando com isso? Irmãos, nós precisamos repensar muito, mas repensar de verdade a maneira como nós estamos fazendo com aquilo que nós temos à nossa disposição. O mordomo fiel, como eu disse, reconhece sua posição de servo, vive com temor e não se apropria daquilo que ele apenas administra. Nada do que ele está administrando é seu propriamente. Cada recurso que temos em nossas mãos, como eu disse, seja dinheiro, seja o tempo ou qualquer outra coisa, inclusive o nosso conhecimento, os nossos dons naturais, devem ser usados com muito cuidado e com muito propósito para servir àquele que nos chamou, àquele que nos deu e que nos confiou tudo aquilo que nós temos. Nós precisamos servir muito mais àqueles a quem Deus coloca do nosso lado. A mordomia, ela diz respeito ao modo como nós administramos o que temos à nossa disposição, a serviço daqueles a quem Deus colocou perto de nós. Como nós estamos lidando com isso? Como nós estamos utilizando aquilo que Deus colocou nas nossas mãos? Como que nós estamos olhando as carências, as necessidades dos outros que estão à nossa volta? Amados, a integridade, a humildade e o discernimento espiritual são marcas de um mordomo comprometido com aquele que é seu Senhor. Lembre do caso de José, por exemplo, na casa de Potifar. É um exemplo clássico de um mordomo que recebeu tudo que o seu Senhor tinha. O próprio José diz, olha, ele não me escondeu nada, ele não evitou nada, tudo que ele tem está nas minhas mãos. Então, essa é a mesma relação que nós temos hoje. Deus, ele não nos escondeu nada, ele não nos deixou sem ter tudo aquilo que nós precisamos ter. Mas ele quer que nós administremos isso com sabedoria. E o mordomo administra com base no temor do Senhor e não buscando satisfazer as suas próprias necessidades, não satisfazendo o seu ego ou o ganho pessoal, mas ele age porque ele é uma pessoa íntegra. Ele cuida dos bens que lhe foram confiados para servir ao seu Senhor. É isso que ele precisa fazer. A Bíblia está cheia de exemplos de mordomos bons e de mordomos maus. Como eu disse, o caso de José no Egito é um exemplo de um mordomo que foi fiel ao seu Senhor. E mais do que ao seu Senhor, José no Egito ele foi fiel a Potifar e foi fiel também a Deus. No momento em que ele foi provocado para pecar, para fazer alguma coisa errada, ele disse que não pecaria contra Deus. Ele não disse que não pecaria contra o seu senhor, o Potifar, mas ele disse, eu não vou pecar contra Deus. E essa deve ser a nossa perspectiva. Quando nós reconhecemos que os bens que temos, que aquilo que administramos não é nosso, a nossa responsabilidade é muito diferente. O nosso cuidado que devemos ter, a maneira como devemos administrar, é muito diferente, com certeza, daquilo que outras pessoas fariam ou de outra forma poderia ser administrados. Deus, irmãos, Ele nunca exige de nós mais do que Ele nos confiou. As Escrituras dizem que quando Deus distribuiu talentos, Ele distribuiu segundo a capacidade de cada um. E quando Ele voltou para prestar contas, Ele também cobrou conforme Ele tinha entregado. Ao que Ele deu 5 talentos, Ele cobrou o referente a 5 talentos. Ao que Ele deu 2, ou ao que Ele deu 1,
Ele fez exatamente como ele tinha feito no começo. Ele cobrou exatamente na proporção que ele tinha dado. Irmãos, como nós temos administrado aquilo que recebemos de Deus, sejam bens materiais, como eu disse, sejam talentos naturais, como nós estamos administrando isso? Como nós estamos empregando tudo isso na obra de Deus, no reino de Deus, para servir ao povo de Deus? A pergunta que Deus nos faz não é sobre o que nós não temos, mas é sobre o que nós temos. É sobre aquilo que Ele nos deu, que Ele nos confiou. Então veja só que o que você tem em mãos, seja pouco ou seja muito, ele foi dado por Deus para que você use na obra dele do jeito dele. E nós devemos consagrar o que temos a Deus e servi-lo integralmente. Isso deve ser a nossa maneira de agir, o nosso modo de ser. Não dá para você fazer de modo diferente. Você precisa refletir sobre isso. O convite que nos é feito é: vamos ser mordomos fiéis. A fidelidade na mordomia revela um caráter moldado pela palavra de Deus. O nosso modo de agir reflete exatamente aquilo que nós estamos sendo em relação ao que Deus determina que sejamos. Um mordomo íntegro não busca agradar a quem quer que seja, busca agradar a Deus. É uma pessoa confiável, que Deus pode entregar pouco ou entregar muito, ele vai agir do mesmo jeito, sempre de modo transparente, sempre de modo muito fiel a Deus. Esse servo entende o seu papel no reino. Essa, irmãos, tem sido uma falha muito grande da nossa parte. Nós não temos entendido aquilo que devemos fazer, muitas vezes, na obra de Deus. Nós achamos que simplesmente estar presente em cultos, estar presente nas reuniões, digamos, oficiais da igreja, é a maneira de servir a Deus, e não é. Nós não devemos servir a Deus apenas nos momentos que vamos à igreja, nos momentos em que estamos reunidos em culto ou em qualquer outro tipo de reunião. O nosso modo de servir a Deus deve ser integral, 24 horas por dia, 7 dias por semana. É esta maneira como devemos servir. E nós temos visto muitas pessoas e muitos cristãos que agem de forma dicotômica. Enquanto estão na igreja, são tementes, são submissos, são fiéis. Mas quando estão fora da igreja, a conduta deles, a maneira deles se comportar é completamente diferente daquela que é exigida de um servo de Deus. Isso, irmãos, nós precisamos compreender que não deve existir entre nós. Nós não temos dois modos de servir a Deus. Quando estamos indo para a igreja, no final de semana ou durante a semana, numa reunião específica da igreja. E nos demais instantes, seja no nosso trabalho, nos nossos ambientes que frequentamos regularmente, e ali não temos mais compromisso com Deus de forma alguma. O nosso compromisso com Deus é independente do lugar onde estamos. A mordomia cristã impõe que a nossa conduta agrade a Deus em todos os momentos, em todos os instantes, e não apenas quando nós estamos na igreja. Aliás, eu diria, a igreja é o lugar onde menos precisamos evidenciar esse traço da nossa conduta, do nosso comportamento, que é o de ser bonzinho, que é o de ser perfeito. Ali todos são. Ali todos agem com muito cuidado, com muita parcimônia, para que não faça nada errado. Mas ali não é o lugar onde deve ser feito isso. Nós devemos servir muito mais quando estamos lá fora.
quando não estamos no ambiente da igreja, quando não estamos na presença de ninguém que na igreja que nos conhece, aí sim nós precisamos servir de fato ao Senhor. A honestidade na vida cristã não é uma opção, é um mandamento, é um modo de vida que nós precisamos desenvolver. O mordomo que é fiel não se corrompe, não negocia princípios e trata os recursos de Deus da forma mais correta e com muita responsabilidade, inclusive a igreja, eu diria. Então nós precisamos ter cuidado com isso. Nós precisamos trabalhar para servir a Deus de verdade, de uma forma que glorifiquemos a Deus em nossa conduta. Isso é ser mordomo fiel, isso é ser um mordomo que está agradando a seu Senhor. É adorá-lo em qualquer situação que você se encontrar. Você está no seu trabalho, você louva a Deus por isso. Você está na faculdade fazendo o seu curso, você está em qualquer ambiente que você se encontra, ali é o lugar onde você deve brilhar como servo de Deus, como filho de Deus. É isso que nós precisamos fazer. A igreja é apenas mais um ambiente onde a nossa integridade, a nossa responsabilidade, o nosso compromisso com Deus deve ser evidenciado, mas não é de forma nenhuma o único lugar que nós devemos agir desse modo. Portanto, precisamos ter cuidado, precisamos refletir sobre a nossa conduta. Eu diria, amados, que a mordomia cristã é mais que um tema da administração de bens. É a nossa teologia de vida. Isso significa que o meu modo de ser diante de Deus deve ser o modo de um mordomo que é fiel, que é íntegro, que faz tudo para a glória dele. Tudo que nós temos, irmãos, é graça confiada. Isso nós não podemos esquecer. Por isso, a fidelidade é o centro da mordomia. Ser fiel no pouco, ser fiel no muito, nas finanças, nos dons, no tempo. Irmãos, é algo que nós precisamos refletir. Quantas vezes nós não temos compromisso, por exemplo, com a pontualidade? Eu fico admirado, às vezes, na igreja, muitos irmãos, eles chegam na igreja depois que o culto já começou a tempo. Qualquer reunião que eles vão, eles estão sempre chegando atrasados. Que péssimo exemplo de mordomia do tempo. Porque, amados, quando nós não somos cumpridores com a nossa pontualidade, eu diria que falta para nós tudo. Porque o bem mais caro que nós temos na vida é o tempo. O tempo é um bem tão precioso que Deus deu exatamente a mesma quantidade para todas as pessoas. Não é o rico que tem mais, não é o pobre que tem menos, nada disso. O tempo é uma unidade que Deus deu para todos igualmente. Mas infelizmente muitas pessoas não têm responsabilidade com o tempo e usam de qualquer forma e não tem pontualidade naquilo que precisa fazer. Isso é, sem dúvida nenhuma, uma falta de compromisso com a mordomia que devemos ter com relação ao tempo. Da mesma forma que administramos mal o nosso dinheiro, da mesma forma que administramos mal os nossos talentos naturais, os nossos dons naturais, tudo isso, irmãos, são coisas que Deus, Ele a seu tempo, Ele vai nos cobrar, Ele vai exigir de nós aquilo que nós não fizemos com compromisso, com responsabilidade. Eu diria mais que o mordomo fiel vive com a consciência de que um dia vai prestar contas de tudo a seu Senhor. E eu espero, irmãos, que cada um de nós ouça naquele dia de prestar contas a Deus a expressão do Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Seria interessante ouvirmos isso e não aquela maldição
de que você foi infiel, de que você não fez aquilo que era a sua responsabilidade, de que você não utilizou corretamente os dons que você recebeu, os talentos que você recebeu. Isso é uma coisa que nós precisamos pensar. E muita gente sequer se lembra que um dia vai ter que prestar conta disso a Deus. Que essa lição de hoje, irmãos, ela nos desperte para que vivamos de modo mais adequado, que nós tomemos com urgência, eu diria, atitudes de viver com mais responsabilidade, com mais compromisso diante de Deus, a fim de que, quando chegar o dia do nosso acerto de contas, nós tenhamos o reconhecimento de que agimos com fidelidade, agimos com critério, agimos com dedicação, agimos com zelo e servimos a Deus em tudo, da melhor forma possível. E, para concluir essa nossa lição de hoje, eu quero apenas refletir com os irmãos sobre algumas aplicações que eu acho que são interessantes para as nossas vidas espirituais. A primeira, reavalie a sua maneira de estar servindo a Deus. Pense em tudo que você está fazendo para Deus, como você está utilizando o seu tempo, os seus talentos, como que você está utilizando aquilo que Deus colocou à sua disposição, e faça a si mesmo a seguinte pergunta: eu estou sendo um mordomo fiel? Será que se eu fosse julgado hoje, se eu fosse chamado hoje para o julgamento na presença de Deus, qual seria a minha recompensa enquanto mordomo? Pense nisso. Reavalie, portanto, a maneira como você está administrando o que você recebeu de Deus, seja seus talentos, seja seus bens, seja seu dinheiro, seja o que for, as oportunidades que você tem tido. Tudo isso são objetos que Deus vai estar considerando no dia da nossa avaliação, no dia do nosso julgamento. A segunda aplicação que eu queria que você refletisse é: evite desperdícios, tanto espirituais quanto materiais. Tudo que Deus te dá tem propósito. O que Deus permitiu que você tivesse sob seu controle tem um propósito nisso. Portanto, você precisa usar tudo isso com muito discernimento. Portanto, evite utilizar inadequadamente. Olha, uma casa onde há desperdício, há despesas exageradas. Por exemplo, se desperdiçamos luz elétrica em nossas casas, deixando equipamentos ligados inadequadamente, deixando lâmpadas ligadas inadequadamente, utilizando qualquer outra coisa dentro de nossa casa que usa energia elétrica, se utilizarmos errado, ao final do mês, quando formos pagar a conta, o valor vai ser muito maior do que aquilo que nós realmente precisávamos. Da mesma forma, os demais talentos que você recebeu, tenha cuidado com isso. Seja zeloso, não desperdice nada. Se Deus te deu a oportunidade de cantar, de ensinar, de pregar, use isso, não necessariamente só na igreja, mas em tantos outros ambientes você pode usar os talentos e os bens que Deus te deu e que colocou à sua disposição. Evite desperdiçar aquilo que Deus colocou para você. Você tem muita coisa para você usar. Não jogue fora essas oportunidades. Aproveite cada uma delas e sirva a Deus com mais responsabilidade, com mais compromisso. A terceira aplicação: assuma compromissos com o reino de Deus. Olha, irmãos, sirva a Deus, oferte para Deus, ensine, discipule, administre com zelo aquilo que você recebeu para fazer. Como eu disse, cada um de nós tem uma tarefa diante de Deus. Na igreja não existe ninguém que não tem compromisso com Deus. Pode ser aquela pessoa, eu diria, mais modesta da igreja, aquela pessoa que acha que nunca vai desenvolver uma
função na igreja, nunca vai ter um papel relevante na igreja. A relevância do nosso papel na igreja não está relacionado ao que nós fazemos, mas como fazemos. Eu já disse algumas vezes para os irmãos que no dia do nosso acerto de contas haverá tantas surpresas, irmãos, para nós. Coisas que nós achamos que não tinha nenhum valor vai ter uma recompensa talvez maior. E aquilo que a gente achava que tinha muito valor não vai ter recompensa nenhuma. Uma pessoa que às vezes ela está na igreja, ela acha que ela não tem função nenhuma, que ela é uma pessoa que é um zero à esquerda. Não existe isso na obra de Deus. Todos nós temos uma responsabilidade. Todos nós temos um papel a fazer dentro da igreja. Não importa se você é uma pessoa que tem um cargo elevado, você é um pastor, você é um grande pregador, você é um grande líder dentro da igreja. Não importa isso. Às vezes você é a pessoa responsável por fazer a limpeza da igreja. A recompensa que Deus vai dar a quem zela pela limpeza da igreja não vai ser menor do que aquele que dirige uma grande igreja, um grande campo, que é um grande pastor. Não existe isso diante de Deus. Você que é uma pessoa simples, que está ali na igreja, nas reuniões, que não tem nenhum papel de relevância, você tem oportunidade de servir a Deus. Você pode orar. Você pode interceder, você pode estar olhando aquilo que é preciso fazer e atender com presteza aquilo que está na sua competência de fazer. É isso que Deus vai cobrar de você. Não é que porque você não é um pastor, porque você não é um pregador, você não é uma pessoa que está ocupando um cargo relevante, que Deus não está olhando. Deus está vendo você no lugar que você está, da maneira como você está e do modo como você está servindo. Portanto, assuma compromissos no reino. É isso que nós precisamos. E a quarta aplicação, promova uma cultura de responsabilidade na igreja. Irmãos, há pessoas dentro da igreja que acham, como eu falei, eu não tenho a menor importância, então tanto faz eu ir como eu não ir, tanto faz eu estar presente como eu não estar, eu sou uma pessoa que não tem o menor significado estando ou não ali. Não é isso. Quando Deus nos chamou, nós não temos menos valor do que aqueles que estão lá em proeminência na igreja. O que Deus quer é que eu desempenhe o meu papel com responsabilidade, com compromisso diante de Deus. Eu preciso fazer isso, eu preciso incentivar os outros, eu preciso estimular os outros, eu preciso orar pelos outros. Se eu não sou o pastor da igreja, cabe a mim orar pelo pastor. Se eu não sou um grande líder, cabe a mim orar pelo líder que está ali na frente, cooperar com ele, fazer aquilo que eu posso fazer, que é estar presente, que é estar ajudando dentro da minha área. Isso é você desenvolver, é promover uma cultura de responsabilidade. E por fim, para encerrar, ore pedindo a Deus sabedoria e coragem para ser íntegro e honesto e, além do mais, comprometido em tudo que for confiado a você. Nós precisamos, irmãos, depender de Deus para utilizar aquilo que Ele colocou à nossa disposição. E isso nós só vamos obter se nós orarmos com dedicação, com zelo, se nós tivermos cuidado de fazer para Deus tudo o que podemos fazer, que está em nossa alçada a fazer, da maneira mais coerente, da maneira mais correta, da maneira mais precisa possível. Que o Senhor te abençoe, que esta lição não seja apenas mais uma lição durante esse trimestre da escola, mas que ela seja um momento para você refletir, um momento para você perceber que você é um mordomo na casa de Deus, a serviço do povo de Deus, e que um dia você vai ter que prestar conta disso a Ele. Que o Senhor te abençoe. Até a nossa próxima lição.